Olá galera, meu nome é professor Everton Capelletti. Não, na verdade meu nome é Everton Capelletti só, né? Eis que sou o professor de vocês. Nós vamos trabalhar juntos aqui a matéria de matemática, tá ok? Bom, primeiro assunto de hoje, primeiro assunto da primeira aula será os números inteiros. O que são números inteiros? O que será que são números inteiros? São todos os números que existem. Números inteiros são todos os números que existem. De menos infinito a mais infinito. Professor, o que é esse negócio de menos infinito? Quando nós falamos de temperatura, nós dizemos, poxa, tá frio hoje, né? Menos 3 graus. Menos 3. Menos 3 é um número negativo. Nós conhecemos o número 3. 3 existe para pensar em dinheiro, para pensar em espaço, para pensar em tamanho. O número 3 existe. Mas existe o número menos 3? Sim, o número menos 3, se você pensa em temperatura, ele existe. Sabe uma outra situação onde o número menos 3 aparece? Quando você pensa na conta do banco. Você está faltando 3 reais, se saiu 3 reais, se perdeu 3 reais, menos 3. Menos 3 tem esse sentido de algo que você não tem. Na verdade, o sinal de menos na matemática, ele tem exatamente essa notação de não. Menos é o sinal negativo. Negativo, na língua portuguesa, é negar. Negar é dizer não. Então pensem sempre o seguinte: sempre que estivermos falando do sinal de menos, estamos falando de negar, de dizer não. Sempre que estivermos falando do sinal de mais, estamos falando de dizer sim. O sinal de mais então representa pode, tem, quer, vai. Qualquer coisa que você diga sim acontece, pense no sinal de mais. Qualquer coisa que você pense em não pode, não quer, não deve, não tem, você pensa no sinal de menos. Quer ver o sentido disso daí? Se você não tem dinheiro no banco, você está positivo ou você está negativo? Negativo. Se você tem dinheiro no banco, você está positivo ou você está negativo? Está positivo. Então, no geral, nós pensamos no sinal de mais como algo bom, bom é positivo. E nós pensamos no sinal de menos como algo ruim, ruim é negativo. E aí nós estamos falando dos números inteiros. Vamos lá para um pouquinho de teoria sobre os números inteiros e daqui a pouquinho eu volto explicando para vocês o jogo de sinal, ok? Na multiplicação e na divisão é necessário nós utilizarmos os sinais de mais e de menos com o chamado jogo de sinal. E eu vou mostrar isso para vocês de uma forma dinâmica, tá ok? Vamos lá então, galera. Então olha aí. Aula 1. Aula 1 trata sobre os números inteiros. Parte 1 ainda, que nós vamos falar bastante ainda sobre os números inteiros nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas aulas. Não se esqueçam sempre que vocês abrirem o formulário da aula, não esqueçam de deixar qual o seu nome, qual a sua turma, marca qual a sua turma, ok? Vamos lá então. Operação com os números inteiros. De que se trata a operação com os números inteiros? As operações que existem são 4. Adição, operação com o sinalzinho de mais, subtração, operação com o sinal de menos, multiplicação, operação com o sinal de vezes e a divisão, que é a operação com o sinal de dividir. Vejam então, se vocês lerem o texto, vão ver que os números inteiros, como eu já comentei, são todos os números formados por todos os positivos, negativos e o zero. Então, dentro dos chamados números inteiros, tem uma situação bem importante que deve ser analisada, que é o chamado aí, olha só, é o chamado aí módulo de um número inteiro. Professor, o que é o módulo de um número inteiro?
Pense no módulo de um número. Pense no módulo de um número como sendo todos os números positivos. Então, o módulo de um número é nada mais, nada menos do que todos os números positivos. Tá ok? Professor, então quanto que é módulo de mais 4? Módulo de mais 4 é 4 mesmo, porque mais 4 já é positivo. Professor, então quanto que é módulo de menos 6? Módulo de menos 6 é 6. É só uma notação, é só uma expressão que você precisa conhecer. Quando disser então módulo de um número, quer dizer que é este mesmo número, só que não mais negativo, agora positivo, ok? Módulo de um número é o positivo deste número, beleza? Então pode olhar aí, ó, módulo de menos 10, 10. Claro, módulo de mais 4 e módulo de 20, como já são positivos, vai continuar absolutamente positivos, não é? Bom, e agora? O que mais que eu tenho para saber? Bom, agora você tem que entender como fazer a adição e a subtração de um número inteiro sem a presença de parênteses. Adição e subtração de números inteiros sem parênteses. Como é que eu vou resolver isso, professor Everton? Veja só, para você conseguir fazer a adição e a subtração de um número inteiro sem que haja parênteses, você precisa pensar na conta do banco. Na conta do banco é fácil então, professor. Sim, na conta do banco. Olha como que é moleza, ó. Pensem comigo aí, ó. Se é mais, é porque tem ou é porque está devendo? Vamos lá. Se é mais, tem ou está devendo? Bom, professor, pela lógica, se é mais, é porque tem, né? Se é mais é porque tem, se é menos é porque está devendo. Então vamos pensar comigo aí, ó. Se é mais é porque tem, se é menos é porque está devendo. Isto mesmo. Se é mais é porque tem, se é menos é porque está devendo. Nesse caso aí, como é que nós podemos pensar? Olha, eu tenho 5 e eu tenho 6. Então, quanto sobra? 11. Se eu tenho 5 reais na conta e tenho 6 reais na conta, então eu tenho ao todo 11 reais na conta. Esquece essa história de propriedade, que eu acho muito mais interessante a gente entender pela lógica do que entender pensando em regrinhas matemáticas, tá ok? Olha o próximo aí de baixo. Eu tenho 9 e tenho 10. Bom, então eu tenho 19. Olha a diferença. Tô devendo 6 reais. Galera, você tá devendo 6 reais. Mas olha quanto é que você tem. Você só tem 2. Você está devendo 6, mas você só tem 2 para pagar. Você vai conseguir pagar essa conta? Vai conseguir pagar essa conta? De jeito nenhum. Você ainda vai ficar devendo 4 reais. Percebe por que menos 4? Você tem 6. Tem 6 e deve 2. Ao contrário, né? Deve 6 e tem 2. Você deve 6 reais e você tem 2 reais. Claro, o professor ainda vai ficar devendo 4 reais. Pode olhar que em todas as outras sempre vai dar certo. Essa ideia de tem e deve, essa ideia de tem e deve sempre vai dar certo. Olha no de baixo. Tem 9 reais, mas tá devendo 7 reais. Bom, se você tem 9 reais e deve 7, ok, dá para pagar a conta e ainda sobra 2 reais para você. Olha nesse outro exemplo. Deve 3 e deve 5. Poxa, se você deve 3 e deve 5, você não pagou nada, você só aumentou a dívida. Você já devia 3 reais para o seu irmão e você já devia 5 reais para sua mãe. Agora, ao todo, você só aumentou a sua dívida. Você está devendo 8 reais, ok? Olha o último caso aí de baixo. Deve 18, deve 12.
Aumentou a dívida agora você está devendo 30. Professor, quer dizer então que quando os dois sinais forem negativos, a gente vai somar? A conta é de mais e mantém o sinal negativo? É isso daí? É. Na adição e na subtração, presta atenção, nós estamos falando da adição e da subtração. Então, se a sua operação for uma adição, uma subtração, ok? Ou então se for então uma adição ou se for uma subtração, você tem que pensar sempre exatamente da mesma forma. Olha só, sempre que você tiver sinais iguais, sempre que os sinais forem iguais, essas são as propriedades lá de cima. Sempre que os sinais forem iguais, o resultado vai ser negativo. Só que qual é a conta que você realiza? Você realiza uma soma. Entendeu o que aconteceu lá em cima? Olha só, os sinais aqui não são iguais, ó. Menos 18, menos 18, menos 12, não é? Sinais iguais. Menos 18, menos 12, sinais iguais. Continua sendo negativo, mas você fez uma soma, tu fez 18 com 12. Por isso você ficou devendo 30. É a propriedade que nós estávamos tratando lá em cima. Sinais iguais, tudo bem? A conta que você faz é uma soma, tu junta os dois valores, mas sempre fica o sinal negativo. Mas eu ainda prefiro pensar em dinheiro. Eu acho muito mais prático pensar em dinheiro. Veja bem, vamos fazer várias situações. Ó. Você deve R$20, ok? Mas você tem R$30 para pagar a conta. Conseguiu pagar? Deve 20, negativo então. Tem 30, positivo então. Conseguiu pagar a conta? Sim, professor, consegui pagar a conta e ainda me sobrou R$10. Perfeito. Pensa diferente agora. Você tem R$20, positivo. Professor, não precisa ter o sinal de mais quando tem. Tendo o sinal de mais, é porque tem. Não tendo o sinal de mais, tem também. Por quê? Porque se você deve, porque vai aparecer o sinal de menos. Se não aparecer o sinal de menos, é porque você tem. Então você tem R$20 e agora você deve. Olha o sinal de menos, você deve 30. Tem 20, deve 30. Conseguiu pagar a conta? Não, você ainda está devendo R$10. Percebe? Está devendo R$10 ainda. Agora vamos pensar o seguinte, você está devendo R$20 num lugar, você está devendo R$30 no outro lugar, você pagou alguma conta? Não, você só tem uma dívida maior agora, uma dívida de R$50. Percebe? Deve 20 num lugar, deve 30 no outro, está devendo ao todo, por isso menos R$50. Beleza? Esse daqui é a operação com mais e menos na adição e na subtração. Só na nossa próxima aula que nós falaremos sobre a multiplicação e a divisão. Por enquanto vamos continuar tratando apenas dos sinais. Agora, professor, e se tivesse parênteses, como está aparecendo aí? Vamos colocar algumas hipóteses. Vamos colocar algumas hipóteses aqui embaixo. Ó. Se tiver parênteses, como é que eu faço? Tendo parênteses, a regra é a mesma? Não. Tendo parênteses, a gente usa um negócio chamado de jogo de sinal. Eu vou gravar um outro vídeo depois, não percam, explicando o jogo de sinal minuciosamente de uma forma mais dinâmica. Mas por enquanto percebam o seguinte. Olha, da mesma forma que estava anteriormente. Ó. Aqui está escrito tenho 9, certo? E aqui está escrito deve 6. Bom, professor, se eu tenho 9 e devo 6, originalmente ainda vai sobrar 3, não é? Paga a conta e ainda sobra 3, não é assim? Até aí tudo bem, eu posso pensar só nos números e não vai alterar nada, né? Olha o de baixo, deve 8.
E aí tem 6. Deve 8 e tem 6. Bom, professor, se deve 8 e tem 6, eu ainda ia ficar devendo 2, porque eu só tenho 6 reais e eu estou devendo 8, então eu ficaria devendo 2 ainda. Professor, mas o resultado deu mais 2? Qual é o problema aqui nessa conta? Por que o resultado está dando mais 2 e não menos 2 como deveria? Vamos analisar isso daqui cuidadosamente então comigo. Observe. Você está vendo que tem um menos aqui na frente do menos 8 e tem outro menos na frente do mais 6? Bom, esse menos que está na frente do menos 8 e esse menos que está na frente do mais 6 faz o que nós chamamos de jogo de sinal com o menos 8 e com o mais 6. Bom, verifique que aí está escrito, ó, menos com menos e depois está escrito menos com mais, certo? Eu tenho menos para o lado de fora nas duas situações. Se vocês olharem na tabela anterior, na página anterior, aí no material, vocês vão ver que menos com menos dá mais, não é? E que menos com mais dá menos. Tudo bem? Esses são os resultados. Ó. E que mais com menos também dá menos. E que menos com menos sempre dá mais. Vamos aplicar esse jogo de sinal ali então. Vamos ver o que acontece. Veja bem. Menos e menos aqui. Vai dar o quê? Vai dar mais. E mantém o 8, ok? Menos e mais, pela tabelinha que está aqui ao lado. Menos e mais vai dar menos. Mantém o 6. Tudo bem? Já podemos fazer o resultado. Agora sim, ó. Tenho 8 e deve 6. Tenho 8 e deve 6, sobra 2. Que é exatamente o resultado que está ali. Maravilha? Reveja o vídeo quantas vezes for necessário. Vamos pensar na outra, ó. Você tem aqui, ó, mais e menos. Quanto que dá mais e menos? Dá menos, segundo a tabela. E mantém o 14. Você tem aqui menos e menos. Quanto que dá, segundo a tabela? Mais. E mantém o 8. Então você tem deve 14 e tem 8 para pagar. Deve 14 e tem 8, ainda vai ficar devendo 6, que é o que está ali, ok? Observem todos os outros, comparando a tabela, que vocês vão ver que vai ser exatamente a mesma coisa. Vamos ver o último aqui, ó. Menos e mais. Menos e mais dá exatamente menos. E mantém o 9. Agora, mais e menos vai dar menos. E mantém o 12. E agora você tem deve 9 e deve 12. Se você deve 9 e deve 12, a sua dívida só vai aumentar. E agora você vai ficar devendo 21, que é o resultado que está marcando ali. Ok? Tudo bem? Com essa explicação, já vai ser possível vocês responderem as questões que eu vou colocar. Vão ser questões bem simples, como aquelas que eu coloquei na explicação. Tá ok? Você vai resolver. Então, a atividade vão ser questões, você deve ter olhado aí. São questões pedindo para você fazer a adição e a subtração quando não tem sinal, e a adição e subtração quando tem sinal e parênteses. Tudo bem? Com parênteses e sem parênteses, fazer a adição e a subtração vão ser esses o exercício. Fica por aí porque eu vou postar ainda um outro vídeo tratando sobre o jogo de sinal de uma forma mais dinâmica.